Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Amém? Boa noite, você que está nos assistindo em casa. Que é uma honra estar aqui louvando a Deus. É uma honra poder estar aqui engrandecendo o nome do Senhor junto com vocês. E espero que Deus alcance o seu coração onde você está. Espero que Deus toque o seu coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te louvo por essa noite. Te louvo pela tua presença em nossas vidas, ó Deus. O Senhor é bom em todo tempo. E eu te agradeço pela tua misericórdia, te agradeço pelo teu amor, pelas nossas vidas, em tudo que o Senhor faz. E tudo que o Senhor faz, o Senhor é bom. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Essa palavra está em Hebreus 11, versículo 6. Ele está com você o tempo todo. Ele é o Deus invisível e Ele te cerca de dia e de noite e cuida de você. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o brilho nas estrelas. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. A palavra de Deus no Salmo 27, versículo 14, nos encoraja a continuar confiando, seguindo confiante no nosso Deus. Amém? somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
É pela fé que vou vencer e cada prova suportar. Eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Aleluia, Senhor. Nós queremos continuar bendizendo o Teu nome, Senhor, porque entendemos que no Senhor a nossa fé é fortalecida, nossa vida é fortalecida, fortificada na Tua palavra, Senhor. Nós estamos hoje aqui para entregar todo o nosso coração diante da Tua presença e declarar a Tua grandeza sobre todas as coisas. Você que está aí na sua casa, abra o seu coração para reconhecer a grandeza desse Deus através dessa canção que nós iremos declarar. Grande é o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te, Senhor, aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Declare comigo: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Criador da terra e céus, Tu és Senhor. Tu és grande, Senhor, e serve. É bom poder adorar ao Senhor, abrir o nosso coração através dessas canções e expressar o reconhecimento que existe em nós, de que o Senhor para nós é grande e de que não existe outro Deus que se compare a Ti, tão grande, tão perfeito, tão poderoso, tão majestoso, incomparável Tu és, Senhor. E nós queremos continuar adorando a presença desse nosso Deus que tem sustentado e abençoado as nossas vidas. Em meio a tudo aquilo que nós temos vivido no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, o desespero, o medo tem tomado conta de muitos corações. E por vezes esse medo tenta invadir o nosso próprio coração. Mas nós sabemos em quem confiar. Nós sabemos em quem nós confiamos. No Deus soberano, no Deus grande, no Deus que tem abençoado e guardado as nossas vidas. E é para esse Deus que nós oferecemos cada uma dessas canções. Oferecemos esses louvores, este culto. E queremos fazer isso também nesse tempo. Nós separamos essa próxima canção para continuar adorando ao Senhor. Enquanto nós iremos fazer isso, nós queremos aproveitar. Você que está aí na sua casa, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência bancária, porque esse é o momento da oferta. Esse é o momento em que nós devolvemos os nossos dízimos ao Senhor. E como você está cultuando ao Senhor do seu lar, você tem a oportunidade, a possibilidade de fazer isso. Se você está nos assistindo pela primeira vez, saiba que esse é um compromisso nosso como membros dessa igreja local, membros da comunidade presbiteriana Nova Jerusalém. Mas se você quiser participar desse momento, também pode participar sem nenhum tipo de constrangimento, ok? Depois fica sempre registrado no grupo da igreja, através do WhatsApp e também nas nossas plataformas, o número do Pix, né? E também o número das nossas contas bancárias, para que você tenha a oportunidade de fazer isso. Então, enquanto nós adoramos ao Senhor com essa próxima canção, você tem a oportunidade de cultuar ao Senhor com as suas ofertas, amém? Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos.
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em você e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, meus irmãos, irmãs, queridos. Vamos orar? Antes da gente continuar, vamos conversar com o nosso Deus rapidamente. Senhor, nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo seja derramado sobre nós nesse culto, que o Senhor venha nos fortalecer. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, e até nisso nós dependemos da Tua graça, do Teu favor. Primeiro, perdoando os nossos pecados, nos declarando justos, e recebendo, ó Deus, o que somos diante do Senhor. Abençoa cada um que está participando desse momento, e nós pedimos também a Tua intervenção em nossa nação, em especial pelo momento que nós estamos enfrentando, que a Tua graça, Deus, seja extremamente abundante, perdoando os nossos pecados e também sarando a nossa terra. Nos ajuda, como povo do Senhor, ter um coração disposto a nos arrependermos, nos humilharmos, confessarmos os pecados e seguirmos o Senhor, para que a Tua bênção possa nos alcançar. É o que nós pedimos, ó Deus, e que a Tua palavra seja poderosa para agir no nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Ok, é um prazer estar com você aqui, mais uma vez. A gente está estudando o livro de Romanos de maneira expositiva, e hoje em especial, nós vamos continuar no capítulo 4, só que vamos mudar um pouco o nosso assunto. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta: você sabe o que vai acontecer, seja nesse ano ou no próximo ano? Talvez os cristãos saibam o que vai acontecer no final. No final a gente sabe que Jesus Cristo vence, a gente sabe que nós vamos enfrentar tribulações, mas Jesus Cristo vem na última hora e a vitória é daqueles que estão com Ele. Mas quando eu pergunto para o próximo ano o que vai acontecer, fica muito difícil definir, até porque 2020 acabou com as nossas certezas. Se você for uma pessoa
que, como eu, subestimou a pandemia quando ouviu notícias lá na China, você caiu do cavalo. Se você for uma pessoa que superestimou a pandemia e pensou que caminhões do exército iam carregar mortos pelas ruas, enchendo e colocando em vala comum, você também caiu do cavalo, porque até pouco tempo o negócio estava até tranquilo aqui no nosso país, antes dessa outra variante tomar conta de todos os estados. Então, as nossas certezas foram balançadas e jogadas no chão, a gente de fato não sabe nada, e isso é muito ruim. A incerteza trouxe um péssimo companheiro para dentro dos nossos corações, é ele que eu quero apresentar para você aqui agora. Essa palavrinha que vai aparecer aí, medo, medo. O medo, ele não vem só. Quando a gente vive o medo, há um grande problema, porque ele traz junto consigo a ansiedade, que é aquela incapacidade de viver o momento por estar preocupado com muitas coisas para o presente e para o futuro. Mas não é só a ansiedade que aparece, o desespero e até mesmo o pânico, né? Até hoje as decisões estão sendo tomadas no arrepio do desespero, do medo, do pânico, e os nossos jornais não ajudam muito com isso, à medida que mostram só o que há de pior e não costumam mostrar as vitórias e os grandes avanços que nós temos tido. Não bastasse o medo trazer a ansiedade, o desespero e o pânico, ele também traz descontrole. E esse descontrole tem se manifestado no espírito hostil, na raiva, no desprezo que nós temos visto em muitos locais, e na busca de culpados, na revolta, na insensibilidade para com a dor e para com as limitações do próximo. Eu tenho que te dizer que o medo não é boa companhia, não é bom conselheiro, e nós precisamos nos livrar dele. É por isso que eu quero propor para você trocar o medo por um outro, trocar o medo por uma virtude, a virtude da fé. Fé para seguir adiante. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e nas próximas semanas. Fé é acompanhada por outras virtudes diferentes do medo. Enquanto o medo traz consigo a ansiedade, a fé nos traz consigo a atenção. Quando nós temos confiança de que as coisas podem dar certo ou vão dar certo, ao invés de ficar preocupado, nós ficamos focados, a nossa atenção está na coisa certa. A fé também traz confiança e paz no lugar do desprezo e de pânico. Confiança de que Deus está no controle e paz no coração para poder tomar as decisões na hora certa. Então, além disso, ela nos traz autocontrole e mansidão. A fé vai te ajudar muito mais do que o medo. E antes da gente continuar, é preciso definir o que é fé, afinal de contas. E a única definição que nós temos está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você deve saber de cor, eu não vou colocar para você ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é uma convicção dos fatos que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que são reais. Fé é uma convicção interna que se desdobra num comportamento externo. Para dar um exemplo, eu acredito que estou habilitado para dirigir um carro. E por acreditar, eu entro e dirijo. Isso é positivo, é fé. Eu acredito que posso fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu poderia dar um exemplo negativo. Eu não acredito que estou habilitado para dirigir um caminhão. Então eu não dirijo, porque eu tenho medo de não conseguir. E aí a fé ao contrário é medo, que traz pânico, desespero, falta de autocontrole. A fé ou a convicção, tanto positiva como negativa, na forma de fé ou na forma de medo, é o que nos conduz adiante nos momentos bons ou difíceis. Convicções internas dentro do nosso coração têm um grande poder. Sejam essas convicções expressões de medo ou de fé, elas são sempre poderosas. Quando a gente olha para a Bíblia, existe um personagem que é reconhecido como o pai da fé. Aqueles que já têm uma caminhada cristã sabem qual é esse personagem. E ele é Abraão, conhecido biblicamente como o pai da fé. O texto de hoje que nós vamos trabalhar em Romanos capítulo 4, trata disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse capítulo, no versículo 1. Hoje nós vamos do versículo 1 até o versículo 12. Paulo começa a nos falar sobre justiça, mas também sobre fé. Aliás, continua falando sobre justiça e agora sobre fé também. Está escrito assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele?
Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Bom, para começo de conversa, Abraão é reconhecido como um justo, ou até mesmo o único justo da sua geração. Muitos judeus devotos acreditam que Deus escolheu Abraão, porque dentre todos os homens da época, ele era o único que obedecia a Deus 100% e perfeitamente. Por isso Deus o escolheu, porque ele era distinto de todas as outras pessoas. Só que quando a gente lê esse texto de um ex-judeu fariseu, Paulo, escrevendo para os cristãos romanos, ele diz que Abraão não teria que se orgulhar diante de Deus, e essa justiça dele não vinha das obras da lei, porque afinal de contas, quando ele vivia, a lei nem existia ainda. Mas Abraão é reconhecido como um homem justo. Como? O que isso significa? O que significa ser justo, ser reto, especialmente em relação a Deus? Significa que Abraão tinha uma relação correta com Deus. Abraão tinha uma relação reta e do jeito que Deus quer. Você tem uma relação reta com Deus? Como é que a sua relação com Ele acontece na realidade? Você se aproxima dEle sabendo que Ele te ama? Ou você tem certos receios no seu coração e tenta conquistar a atenção, o favor dEle por aquilo que você faz? Eu quero te convidar a pensar sobre isso a partir desse texto. Como que Abraão conseguiu esse reconhecimento de que era justo? Será que foi através das suas boas obras? E pensando em Abraão, a gente consegue lembrar rapidamente de muitas boas obras que ele realizou. Quem conhece a história dele sabe que ele vivia na cidade de Ur, lá no Oriente Médio, e ele, com 75 anos de idade, foi alcançado por uma revelação de Deus. Deus apareceu para ele e o chamou dizendo: eu te escolhi, eu vou te levar para ser uma bênção para todas as nações, eu vou te levar para uma terra que você não conhece, eu vou fazer o teu nome famoso e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 75 anos, pela primeira vez, um Deus que Abraão nunca tinha conhecido, se revelou para ele, fazendo promessas e convidando ele a acreditar e seguir. E isso é bastante impressionante. Quantos de vocês já passaram dos 40, né? Ou estão passando? Aqui tenho eu, tenho o Leandro, o William acha que é mais novo, mas não é tanto assim também, está nas casas, né? Como é que anda o seu ânimo? Como é que anda a sua disposição? Está boa? Imagino que sim. E daqui a alguns anos, daqui 35 anos, como é que vai estar? 75 anos, chega um Deus e fala para você: e aí, bora, para onde? Não importa. Vamos começar do zero em outro lugar. Deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa tua família. Eu vou te levar para um lugar que você não sabe onde, para começar do zero, do zero. Quantas pessoas de 75 anos topariam começar tudo de novo? Depois de ter construído a sua riqueza, a sua herança, depois de ter construído a sua casa, de estar vivendo nela, no seu canto, sentando na sua poltrona, exige uma fé e uma capacidade de obediência muito grande fazer o que Abraão fez aos 75 anos, atendendo ao chamado de Deus e saindo, levou apenas o seu sobrinho, que era órfão de pai e mãe. Outra boa obra de Abraão que a gente pode lembrar: Abraão várias vezes aparece conversando pessoalmente com Deus. Dá para imaginar isso? Ele está lá, descansando depois do almoço, horário mais quente do dia, na porta da sua tenda ali, olhando, de repente, vê um homem chegando, ele recebe esse homem, ou é Deus, ou é um anjo enviado por Deus, e ele recebeu, ele conversou, ele tratou sobre assuntos. A outra obra: Abraão intercedeu para Deus poupar Sodoma e Gomorra. Deus estava a fim de destruir, e resolveu abrir a situação para Abraão. Eu vou compartilhar com você alguma coisa que eu estou com vontade de fazer. Pois Abraão conversou, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Abraão fez grandes obras. Abraão também atuou na área militar, mesmo sem ter treinamento para isso. O sobrinho dele foi sequestrado por vários inimigos, e ele juntou um bando de homens, foi atrás, resgatou o sobrinho, resgatou os bens deles, venceu o exército de sequestradores, voltou, entregou o dízimo, adorou a Deus em gratidão pela vitória, demonstrando que de fato ele era um homem de obras distintas. Outro exemplo: ele foi um bom pai para Isaac, que era o seu filho, o filho da promessa.
Ele deixou para Isaac uma herança financeira, deixou para Isaac uma herança de fé, e até a esposa de Isaac foi ele que deu um jeito de buscar uma mulher fora do comum, fora do padrão daquela região, para dar para ele uma mulher temente a Deus. Abraão foi um bom pai até na idade adulta do seu filho. Então, é impressionante as obras, são impressionantes as obras de Abraão. Foi um grande homem com grandes obras, certo, pessoal? E a resposta para isso é, não, é errado. Se você também for olhar para as coisas ruins que ele fez, para as más obras que ele realizou, elas são horríveis e feias. Por exemplo, ele mentiu a respeito do seu casamento com Sara, dizendo que ela era sua irmã e não sua esposa. E ele fez isso porque ele estava com medo de ser assassinado para que outros homens tomassem a esposa dele. 2 vezes ele entregou a esposa dele para outro cara, para outro cara importante, para poder se safar. Vocês, mulheres, vocês estão assistindo isso, o que vocês acham do marido teu fazer um negócio desse? Está no apuro, ao invés de te proteger, ele te entrega para se safar. E ele não fez uma, ele fez 2 vezes, cheio de medo. Outro exemplo, ele já estava avançado em idade e a promessa de Deus não estava se cumprindo, ele não tinha filhos. Então a esposa dele veio com uma ideia, olha, eu vou te dar aqui uma moça mais jovem, você vai deitar com ela, e o filho que vai ser gerado na barriga dela, a gente adota, e assim cumpre a promessa, nós vamos ter um filho numa barriga de aluguel. E ele pensou, acho que é uma boa ideia esse negócio aí, né? Pode funcionar. E deitou com a moça, cedeu a sua esposa e teve um filho. Olha, você sabe que dormir com a pessoa errada pode trazer prejuízos por gerações. Pois ele teve um filho que não era o filho da promessa, e esse filho acabou se tornando o pai do que hoje nós conhecemos como muçulmanos, e toda a sua confusão contra os cristãos. Tudo porque ele resolveu dormir com a pessoa, com a mulher errada. Quando Deus escolheu Abraão, ele não era um homem temente a Deus. Ele era um pagão. Ele morava numa região que tinha uma tradição ligada a deuses sumérios. Lá nessa região, cada família tinha o seu deus de estimação, e para esses deuses eles costumavam construir grandes torres, como aquela torre de Babel, que vocês já ouviram falar em Gênesis capítulo 11. Na cidade de Ur, até hoje existe uma grande zigurate ou torre que o povo fazia para adorar especialmente o deus Lua, ou Deus que vive na Lua. Eram esses deuses que Abraão adorava, eram esses deuses que Abraão servia, até que o Deus verdadeiro se mostrou para ele. Então, se ele fosse procurar algo para se orgulhar diante de Deus, ele não tinha uma conduta 100% perfeita, nem antes de Deus o chamar, nem depois de Deus o chamar, porque depois de Deus o chamar, ele quis dar jeito nas promessas, ele teve medo de perder a sua esposa ao invés de confiar em Deus, e isso trouxe alguns malefícios e até muito risco para ele, não fosse Deus ter o protegido. Então não foram as suas boas obras que o tornaram justo, porque ele não tinha como se gloriar disso diante de Deus, como a gente viu aí no texto. Mas quando a gente continua, versículo 3, está escrito, pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Essa palavra, considerado justo, vai aparecer 7 vezes nesses 12 versículos. Continuando a leitura, versículo 4. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Nós vimos isso na semana passada, que é Deus que nos declara justos, não nós que conquistamos o direito de sermos reconhecidos como pessoas justas e corretas diante de Deus. Nenhum de nós alcança o padrão que Deus estabeleceu. Então a única forma da gente ser justificado é Deus nos declarar justos, e aí Paulo dá o exemplo de Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. No texto que nós lemos está escrito assim, assim ele foi considerado justo. Se ele foi considerado, ele não foi reconhecido.
Ele não era justo, mas ele foi considerado justo. A justiça lhe foi creditada na conta. Ele foi considerado justo por não ser justo, mas Deus o fez justo. Nós vamos entender daqui a pouco como é que Deus pôde fazer isso, né, sem fazer vista grossa para os pecados de Abraão. O importante agora é você entender que não teve nada a ver com as obras de Abraão, mas sim com, e aí o termo de hoje, a fé. Ele creu. E isso serviu para Deus como demonstração de justiça. Há uma grande confusão entre fé e obras. Tem muita gente que evidencia a fé contra as obras. O próprio fundador da Igreja Reformada, Martinho Lutero, amava Romanos porque Romanos exalta a fé como o único meio para a salvação. Mas ele desprezava a carta do irmão mais novo de Jesus, a carta de Tiago, porque Tiago dizia que a fé sem obras é morta, então ele não conseguia juntar as duas coisas. Infelizmente, Martinho Lutero não conseguiu realizar o que hoje nós entendemos claramente. A fé é uma convicção interna que precisa ser demonstrada numa atitude, num comportamento externo, senão ela nem é fé verdadeira. Mas a fé é mais importante que as obras. Foi porque creu que Abraão obedeceu. Foi porque creu que Abraão saiu. Foi porque creu na voz que ele falava que Abraão conseguiu caminhar rumo ao desconhecido. A correta relação com Deus se baseia não nas obras, mas na confiança no Deus que escolhe, no Deus que abraça, no Deus que elege. E eu quero que você pense sobre isso. A sua relação com Deus não depende tanto do que você faz, mas das obras que Deus fez, da escolha que Deus fez. Se você for basear na sua performance, você está lascado, porque você nunca vai conseguir ter uma consciência tranquila de que você está obedecendo tudo que precisa obedecer. Você precisa confiar nas obras que Deus faz por você, para você e em você, e é isso que aconteceu. Ele foi considerado justo. Deus o alcançou, Deus o escolheu, e isso não era um pagamento, isso não era o salário que Abraão merecia, porque ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, na sua performance, mas sim por meio de sua fé, fé em Deus que declara justos os pecadores. Deus é o único em quem nós devemos colocar toda a glória pelo fato de nós estarmos nele e buscando a vontade dele. Versículo 6, por favor, Romanos 4, versículo 6, está escrito. Agora um outro exemplo, não só de Abraão, mas de Davi. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E aí, entre aspas, o Salmo 32, versículo 1 e 2. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. E esse trecho, citando Davi, nos ajuda a entender como que Abraão alcançou a justiça através da fé. A certeza de que os pecados dele, a desobediência dele tinha sido perdoada no momento que Deus o escolheu e chamou. Deus o queria e Deus estava perdoando, cobrindo os seus pecados. A mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi, ao escrever esse texto, ele está dizendo como é feliz a pessoa que tem a sua desobediência cancelada, os seus pecados pagos. Como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. E o que dizer de Davi? Davi é um homem, com certeza, nós podemos lembrar de muitas boas obras que ele realizou. Ele venceu Golias, ele foi um grande rei, ele fez muitas coisas maravilhosas, como os salmos que a gente lê e que são tão inspiradores até para momentos como esse que a gente tem vivido. Mas a gente também sabe que Davi é reconhecido por um imenso pecado depois que ele se tornou rei. Antes de se tornar rei, qual foi a maior coisa que você sabe que Davi fez? Você consegue lembrar? Quando você pensa em Davizinho, pequeno, qual foi a grande obra que ele realizou e nenhum outro homem tinha capacidade de realizar ou conseguiu realizar? Todo mundo vai lembrar, ele enfrentou Golias e venceu em nome do Senhor dos Exércitos. Mas e depois de rei, qual é a coisa mais marcante que você lembra de Davi? E aí todo mundo também há de dizer, o
adultério que ele cometeu com Batseba. Depois de rei, ele não é lembrado por sua justiça, mas sim pelo seu imenso pecado. Se você não conhece a história é a seguinte: ele já tinha por volta dos 50 anos, tinha várias esposas, e chegou a época da guerra. Ao invés de ir para a guerra, ele ficou no palácio, dormindo até tarde, tranquilão, enquanto o seu comandante, os seus companheiros de muitas batalhas estavam lá, enfrentando os inimigos, dormindo na tenda, enfrentando as dificuldades que tinha que enfrentar, e ele no palácio, acordando tarde, fazendo tudo o que queria. E um dia, passeando lá na sacada, ele viu uma mulher tomando banho, e mandou perguntar: mas que mulher é essa? E a resposta veio: ela é filha de fulano, e ela é esposa de ciclano. E mesmo assim, um Davi cheio de maus desejos no seu coração, mandou trazer essa moça, deitou com ela, e no fim ela acabou se engravidando. E ele, para esconder o seu pecado, tentou fazer que o homem voltasse da frente de guerra, o seu marido, né, o marido dela que estava na frente de batalha, trouxe ele para ver se ele deitava, e assim ele achasse que o filho era dele, e criasse o filho do rei como filho natural. Não deu certo, porque Urias era um homem correto, não achou certo ele dormir com a sua esposa, enquanto o seu comandante estava na frente de batalha. Ele dormiu na rua, mas não foi para casa, e por conta disso, Davi lançou mão de algo muito horrível. Ele mandou, através do próprio Urias, uma carta selada, um recado para o comandante dizendo: coloca ele na frente de batalha, abandone ele lá para que morra. E de fato isso aconteceu. Então, além de ser culpado de adultério, ele se tornou culpado de homicídio, de tramar a morte de alguém. E esse é um grande problema na história de Davi. Trouxe para ele inúmeros prejuízos, até ele ser confrontado e deixar o seu pecado. E como é que ele conseguiu sentir felicidade um dia? Quando a gente lê o Salmo 51, a gente sabe que ele se arrependeu, buscou a graça de Deus, e Deus o perdoou. E Deus cobriu os seus pecados. Em João 8, versículo 56, Jesus estava falando sobre Abraão e disse assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada. E sabe como é que ela é perdoada? Quando o Messias, o Salvador, assume a conta e paga. Tem muita gente que acha que tem que ser salvo porque Deus precisa fazer vista grossa para os seus pecados e deixar para lá. Isso não pode acontecer. Como um Deus justo, Deus não pode deixar impune os pecados cometidos. Ele precisa continuar santo e justo, e o pecado precisa ser condenado o tempo todo. Ele não pode voltar atrás nisso. A única forma dele nos salvar é providenciar alguém que carregue a culpa, alguém que pague o preço, alguém que pague a dívida. E foi isso que Abraão creu. Que se Deus o estava escolhendo, Deus iria providenciar um sacrifício, Deus ia providenciar um meio para justificá-lo, para tê-lo como parte da sua família, como um amigo. Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou, porque ele não estava sendo salvo pela obediência dele, mas estava sendo salvo pela obediência de Jesus Cristo, que viria morrer no lugar dele. Isso é muito importante, porque Davi também viu isso. Davi também sabia que os seus pecados mereciam castigo, mas como é feliz aquele que Deus perdoa, aquele que Deus alcança, aquele que Deus vem cobrir os seus pecados. Isaías 53, versículo 8, e também versículo 12 está escrito: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Falando de Jesus, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quando fala que ele levou o pecado de muitos, quer dizer que ele cobriu, ele pagou, ele rasgou a nota promissória por ter quitado ela com a sua morte. E aí ele intercedeu pelos transgressores. Jesus Cristo é a obra de Deus que nos ajuda a ser considerados justos diante dele.
Se você vive numa relação com Deus baseada no medo, baseado na performance, ou se você está vivendo com medo nesse momento por causa dessa pandemia, medo de perder parente, medo de perder pai, medo de não viver o que você gostaria de viver, medo de não ver os seus filhos vivendo o que você viveu, cuidado, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o medo pressupõe castigo. Quem tem medo está achando que deve alguma coisa e por isso está com medo. Agora o perfeito amor lança fora o medo. Troque o medo pela fé. A fé que abraça o perdão, abraça a eleição, abraça a salvação através de Jesus Cristo. Medo pressupõe perda. Fé pressupõe ganho. Deus me escolheu, Deus vai fazer o que Ele está prometendo, Deus está pagando a minha dívida, é Ele que está fazendo e eu creio no que Ele faz. E essa é uma bênção exclusiva para pecadores contritos e penitentes. Se você olhar para a Bíblia, várias vezes está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E se não crer, como é que vai fazer? Não tem outro meio. É de graça e é pela fé. Mas para isso é preciso reconhecer, Deus, eu não consigo atingir o grau, o padrão que o Senhor exige. Eu sou um pecador, confesso, irreparável, mas eu acredito que o Senhor enviou teu Filho para morrer na cruz, por meus pecados, no meu lugar, para me restaurar. E eu aceito isso. Eu me arrependo do meu caminho, eu quero o teu caminho para a minha vida, eu quero viver de agora em diante em fé naquilo que Jesus realizou por mim na cruz. Uma bênção que ao longo dos séculos tem alcançado várias e várias pessoas na casa dos milhões. Romanos 4, versículo 9. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, ou se estende também aos gentios circuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Para quem que vale a bênção de ser feliz? Bem-aventurado aquele que a desobediência é perdoada. Para quem que vale isso? Essa bem-aventurança? Quem pode ser feliz assim? E a resposta é qualquer um que decidir acreditar. Como assim, pastor? Como que isso acontece? Como que eu entro por esse caminho dos que acreditam e dos que vivem a vida que Deus quer que eu viva? Qual é o processo? O que Ele requer de mim? E quando a gente começa a pensar nisso, logo a gente desvia de novo da fé para o nosso comportamento. Muita gente entende que isso depende de uma mudança externa. Entendi. Eu preciso me encaixar no padrão de Deus para mostrar para Ele que eu creio nele. Eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida para eu ser aceitável e Ele me abraçar. É uma desculpa que eu ouço quando prego o Evangelho. Eu não posso ir para a igreja. Primeiro eu preciso arrumar algumas coisas na minha vida antes de ir. A pessoa que pensa assim não entendeu. Se você pudesse se corrigir, você não precisava de um Salvador. É um erro achar que a sua performance te garante alguma coisa. Olha o exemplo de Abraão que Paulo nos deu. Quando Abraão foi chamado, ele tinha feito qualquer ato externo que demonstrava que ele era de Deus? Não. O que mais se aproxima disso é a circuncisão, que era uma marca da aliança que Deus fez com ele. Mas Abraão só foi circuncidado aos 99 anos de idade. Ele foi chamado aos 75. E ele creu aos 75 e seguiu a Deus, ainda que tenha demorado 24 anos para ele ter o seu filho conforme a promessa. Ele foi reconhecido como justo antes da obediência ao chamado de Deus para circuncisão. 75 anos ele foi chamado. Bem velho, não? Aos 75 anos, ele não tinha filho, e era casado com uma mulher com 65 anos. Deus o chama e diz: Abraão, seu nome significa que você é pai de uma multidão, mas engraçado, você não tem nenhum filho. Eu vou mudar o teu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações, mesmo sem você ter nenhum filho. E disse para ele: vem para o lugar que eu te mostrarei.
E ele diz, mas que lugar? Não importa, não é negócio teu, é meu problema o lugar onde você vai. E ele foi, obedeceu, creu no Senhor. Não foram as obras dele que o levaram a uma relação correta com Deus, mas sim a fé em Deus e em suas promessas. Abraão foi salvo no momento em que acreditou. Você imagina, circuncisão com 99 anos? Meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Hoje a gente vai para o médico, a gente tem bisturi a laser, e mesmo assim alguns homens, quando tem 2, 3 filhos, e fala que precisa ir lá no médico fazer uma tal de operação para não ter mais filho, né? Não vou nem falar o nome de alguns aqui. Os caras amarelam, não sei se eu vou, tem outros jeitos, né? E aí tem uns que tentam a sorte, acaba tendo o 3º filho, não conheço ninguém assim, só usando aqui um exemplo. Então, é difícil. É difícil. Agora você imagina você fazer a circuncisão, cortar aquela pele, 99 anos. Você vai circuncidar você mesmo, Abraão, 99 anos. Exige muita fé, obedecer a esse chamado. E não só ele, como todo mundo. Os seus criados, todos que trabalham com você, precisam ser circuncidados como um sinal de aliança que eu tenho com vocês. E olha, ele foi lá, circuncidou Ismael, circuncidou os outros, todo mundo foi circuncidado como marca dessa fé que ele tinha na promessa de Deus. Uma troca de aliança com Deus. Deus disse para ele, eu vou te fazer o que eu prometi fazer, eu juro por mim mesmo, e eu quero que você tenha uma marca, para todo mundo saber que você também acredita nisso, e assim foi feito. A obediência foi antes, aliás, a fé foi antes da circuncisão, foi antes da obediência, a fé que levou a obedecer. Vou continuar, versículo 11, quase terminando. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, presta atenção nisso aqui. Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Bom, se a circuncisão não é importante, por que Deus pediu para eles circuncidar? Ora, porque toda coisa que é séria é importante, é bom que tenha um sinal externo que mostra o que há dentro. A circuncisão veio como sinal de algo que já existia dentro do coração de Abraão, que era uma fé irrestrita. Ele acreditava em Deus de verdade. E é por isso que ele colocou uma marca no seu corpo, para que todos os seus descendentes soubessem que ele tinha uma aliança com Deus, desde o momento que Deus o chamou. Hoje, a marca não é mais a circuncisão. Jesus a substituiu por outra marca, que nós conhecemos como batismo. Quando alguém tem fé em Jesus Cristo, Jesus fala que seus discípulos deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um sinal de morte para si mesmo e ressurreição para uma nova vida, uma declaração de fé, que os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus e que essa pessoa agora é uma nova pessoa pela fé. Pela promessa, pela fé na promessa de Jesus Cristo. Um sinal externo que mostra um ato interno. A gente crê e por isso a gente é batizado. A Santa Ceia é a mesma coisa. É um sinal externo que mostra um fato interno. Aqueles que estão em Jesus participam da mesa de Jesus porque creem que estão em plena comunhão com Ele, acreditam no seu sacrifício e celebram a salvação na morte e ressurreição de Jesus Cristo, um sinal externo de uma fé interna. Um sinal que todos podem ver de algo que os outros não podem ver, convicções internas que se expressam externamente. Tem muita gente que troca isso. Tem muita gente que acha que é o batismo que lhe salva, que é participar da Santa Ceia que lhe garante que no próximo mês, se Jesus voltar, ele sobe. Porque se ele não participou da ceia e Jesus voltar, ele não sobe. Isso é uma grande confusão, é trocar uma coisa por outra. E eu vou explicar daqui a pouco como é que a gente não pode fazer isso. Abraão é reconhecido como pai da fé, mas não é o pai da fé dos judeus. Ele também é o pai da fé para os gentios que creem como ele creu. E quando fala dos gentios, está falando de mim e de você. Se você não nasceu judeu, não veio de um pai
circuncidado. E se você é homem, você não foi circuncidado. Diferente de acreditar que a promessa era só para os filhos e descendentes de Abraão, você é convidado para reconhecer Abraão como seu pai, sim, se você tem fé como ele teve. Se você resolver crer no que Deus tem feito por você, ao invés do que você consegue fazer por si mesmo. Eu quero fazer um apelo aos não cristãos, aqueles que estão vivendo com medo hoje, no meio de toda essa incerteza do ano de 2021, com medo que ele seja pior do que o ano de 2020, e pensando, meu Deus, será que eu vou ter que acertar as contas com Deus? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E o medo te deixa em pânico, te deixa ansioso, te deixa mal. Venha seguir adiante, crendo nos propósitos de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você é o que você deve crer, é o que você deve buscar, independente da circunstância. Coloque-se no lugar de Abraão, 75 anos, sendo convidado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para algo novo, que você nem sabe o que é. Porque ele saiu, ele se tornou a bênção para todas as nações. Porque ele saiu, ele teve um filho com quase 100 anos de idade. E a sua esposa teve um filho com seus 90 anos de idade. O nome desse filho é Isaac. E o Isaac significa riso. Porque quando Deus mandou os anjos avisarem Abraão que dentro de um ano a sua esposa ia ficar grávida, ela estava atrás da porta e riu. E o anjo perguntou, por que a sua esposa está rindo? Ela apareceu, não estou rindo não. E aí o anjo, não, você riu sim. E por conta disso o nome do seu filho vai ser Isaac, porque eu vou rir por último. E de fato, ele riu. E ela ficou grávida aos 90 anos de idade. Teve um filho com essa idade. Porque Deus não respeita as leis que nós achamos que são determinantes. Deus não respeita sequer aquilo que a gente acha impossível. Para Ele é perfeitamente possível. Num tempo de medo como nós vivemos, Deus está convidando a ter fé nele, nas promessas dEle, nos propósitos dEle, na fidelidade dEle. Você crê no perdão dEle, crê que Ele te amou e te escolheu para viver para Ele. E se você tiver isso, se você fizer esse passo de fé, eu lhe garanto que você vai se tornar um desses bem-aventurados, desses felizes que mesmo no meio da tormenta, vivem bem, vivem em paz, têm mansidão e têm domínio próprio, porque têm fé. A fé os conduz, a fé os fortalece para eles não caírem na tentação, nem ficarem em nenhum tipo de desespero. A fé no que Deus faz pode te conduzir de uma maneira sublime, enquanto outros estão desesperados. Para o último versículo, Romanos 4, versículo 12. Além de ser pai daqueles que são gentios, que não foram circuncidados, porque tem fé, pai pela fé, Abraão também é pai daqueles que foram circuncidados. Mas somente, se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Abraão também é o pai da fé para aqueles que já foram marcados, desde que eles confiem em Deus e não nessas marcas. Como eu disse para você, não confie no batismo. Tenha o batismo como uma confirmação da fé que está dentro do coração. Não confie na Santa Ceia, mas confie na comunhão que você tem dentro do coração com Jesus Cristo, e deixe a Santa Ceia ser um sinal externo de algo que há dentro. Não troque as coisas. Se você vê chuva e aparece o sol, logo aparece aquele arco bonito, um arco-íris pintando o céu. As minhas crianças amam ver arco-íris. E toda vez que nós cristãos vemos um arco-íris, nós lembramos de Gênesis capítulo 9, e Deus colocou aquele arco e disse, toda vez que vocês virem esse arco, lembrem-se que eu estou fazendo com vocês uma aliança, uma promessa, eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio novamente. Agora, não é um arco-íris que tem poder para nos salvar do dilúvio, é a promessa de Deus. Não troque as coisas. Não é porque o arco-íris apareceu que o dilúvio vai embora. O arco-íris só apareceu para nos fazer lembrar de um compromisso que Deus fez, da promessa divina que Ele fez. Um outro exemplo,
eu tenho aqui no meu dedo uma aliança que eu troquei com uma moça muito bonita, que apesar do tempo não deixa de ser bonita, há algum tempo, dia 1º de julho de 2006, dia triste, dia difícil, especialmente para os brasileiros, menos eu estava feliz da vida, mas o Brasil perdeu para a França, mas eu ganhei muito naquele dia. Bom, essa aliança, ela não tem poder de me manter fiel, ela não tem o poder de manter a minha esposa fiel a mim, ela não tem poder nenhum. Na realidade, ela é um sinal de um compromisso feito em fé e em fidelidade. Ela é um sinal externo de algo interno. Então eu faço um apelo para todos os cristãos batizados que professaram a sua fé em Jesus. Não troquem a fé em Deus pela fé em você mesmo. Senão o medo vai tomar conta de novo. Eu sei que nós sofremos, junto com os outros, as ansiedades desses dias. E nessas horas nós começamos a pensar, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será o fim? Será que o Senhor está no controle? Será que está acontecendo? Deus, Deus. E o medo vai tomando conta. Muito cuidado. Traga à sua mente as promessas. Creia no que Deus prometeu. Nós não estamos passando por nada que Ele não tenha nos avisado que nós passaríamos. Gênesis capítulo 12, versículo 1, só para você lembrar. O Eterno disse a Abrão, antes de mudar o nome dele: deixe sua terra, sua família, a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Pergunta: isso se cumpriu? Sim ou não? Sim. E cumpriu por quê? Porque Abraão acreditou. Do mesmo jeito que as promessas de Deus para a sua vida devem ser cridas, você deve abraçar cada uma delas. Eu diria até mais, a mesma promessa que Deus fez para Abraão está sendo feita a você nessa noite, para você também crer que Deus o escolheu, resolveu apagar o seu passado, resolveu deixar para lá os seus pecados, não cobrar de você e jogá-los nas costas do Cristo, para dar para você algo que você não merecia, um nome, para dar para você algo que você não merecia, bênção, para fazer de você algo que você não podia ser antes de encontrar Deus, bênção para todas as famílias da terra. Jesus te chama. Vocês que creem em mim, vocês são a luz do mundo. Enquanto outros estão desesperados, eu quero que vocês não temam. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas não fiquem assustados, porque eu estarei com vocês todos os dias até o fim. E todo aquele que crê sabe que Ele não mente, não volta atrás. E se nós tivermos que passar qualquer coisa, passaremos sim com fé na promessa daquele que nunca falha e sempre cumpre o que diz. Nós não estamos nesse mundo, meus irmãos, para nutrirmos medo no nosso coração. Nós que temos Jesus Cristo, fé no nosso Salvador, estamos aqui para vencer de fé em fé, de glória em glória, apesar das nossas fraquezas e limitações, não crendo no que nós podemos fazer, mas crendo no que Deus já fez e vai continuar fazendo em nós e através de nós. Você consegue crer nisso junto comigo? Não importa o que amanhã vai trazer. Se Deus estiver conosco amanhã, o amanhã vai terminar muito bem e nós vamos ser mais do que felizes, porque bem-aventurado é aquele que Deus cobre a desobediência e perdoa o pecado. Você quer receber esse perdão? Você quer confessar nesse momento suas falhas? E ao invés de tentar compensá-las com a sua justiça, crer que Deus já fez o que era necessário, já pagou o que era necessário, para você experimentar a promessa e se tornar tudo o que Ele quer que você seja. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nenhum de nós tem uma justiça suficiente
para cobrar o Senhor salvação, para cobrar ao Senhor intervenção, para cobrar ao Senhor qualquer tipo de bênção. Todos nós não alcançamos o teu padrão, somos pecadores, somos fracos e muitas vezes somos incrédulos. Mas hoje, Deus, diante da tua palavra, nós podemos entender que Abraão não foi declarado justo pelo que ele fez. Ele foi declarado justo porque resolveu colocar toda a sua fé naquele Deus que falava com ele, naquele Deus que o chamava e o escolhia para viver uma vida totalmente diferente. Nós queremos, ó Deus, ser reconhecidos como filhos de Abraão. Nós queremos ser reconhecidos por ter uma fé como a que ele teve. Crer contra as possibilidades. Crer contra a nossa própria natureza. Crer no teu chamado e na tua vocação. E é por isso, ó Deus, que nós reconhecemos que somos pecadores, sim, mas reconhecemos que o Senhor é maior que o nosso pecado, capaz de nos salvar, capaz de nos purificar, de nos lavar e de nos transformar através de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Envolve o nosso coração agora, Deus, com fé. Dá-nos a mesma convicção interna que Abraão teve, ao ponto de crer que aos 99 anos podia ser pai, podia confiar na promessa divina que ela se concretizaria de um jeito ou de outro. Nós queremos crer, ó Deus, que os dias que nós estamos vivendo não concorrem para a nossa ruína, mas concorrem em si para a glória do teu nome em nós. Que nós enfrentaremos sim aflições, mas devemos enfrentá-las com ânimo, com base na promessa de Jesus Cristo, que nos disse para nós termos ânimo. Nós queremos saber, ó Deus, que se nós estivermos com a fé em Jesus, Ele também estará conosco todos os dias até o fim. E é por isso que nós novamente confirmamos diante do Senhor o nosso compromisso de olhar só para as tuas mãos, de colocar esperança só na tua vontade, de crer especialmente nas tuas obras, naquilo que o Senhor faz e não no que nós conseguimos fazer. Nós queremos declarar com os nossos lábios o que cresce dentro do nosso coração, de que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e por misericórdia aprove ao Senhor nos chamar, aprove ao Senhor nos escolher, aprove ao Senhor nos justificar, aprove ao Senhor depois nos glorificar e nos manter firmes até o fim. Nós cremos nisso, e é nessa fé que nós queremos perseverar, não importa o que aconteça. Senhor, Abraão creu, apesar de ter passado por tantas dificuldades. Nós cremos e sabemos que à frente nós teremos dificuldades. Continua a nos ensinar a ter fé. Como os discípulos que Jesus falava, homens de pequena fé, se tornaram homens de uma grande fé com o tempo. Nos ensina também, Deus, esse caminho, essa jornada, que a nossa fé no Senhor cresça, se desenvolva, até nós sermos confirmados no último dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Todos concordam, dizem? Amém. Eu queria convidar você a prestar atenção num último aviso antes da gente terminar o culto, tá ok? A semana que vem é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Ramos. Durante toda essa semana a gente lembra da Semana da Paixão, a última semana da vida de Cristo aqui nesse mundo, né? Todos os feitos que Ele realizou, a dor dele, a oração, a intercessão. A quinta-feira a gente lembra da traição. A sexta-feira a gente lembra da paixão e da morte. No sábado nós nos lamentamos pela sua morte, e no domingo que vem nós vamos celebrar a sua ressurreição. Essa é uma data para nós talvez mais importante que o próprio Natal. E infelizmente a gente está privado de se encontrar e de participar da Santa Ceia juntos. É por isso que esse ano nós vamos fazer diferente. Durante essa semana nós vamos deixar aqui, para quem precisar, um kit para a Santa Ceia. O cálice com o pãozinho lacrado, ninguém vai ter contato com ele, ele vai vir na caixinha, e quem quiser vai poder vir aqui, se não me engano, das 9 até as 3 da tarde, né? Que está funcionando a secretaria ali embaixo. E vai poder pegar lá, pegar o cálice e levar para sua casa. Isso eu estou falando para quem não tem condições de preparar aí, não tem um suco de uva e um pãozinho na sua casa. E no domingo que vem nós vamos participar da Santa Ceia juntos,
mas separados. Nós vamos participar todos ao mesmo tempo, lembrando da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, tendo um culto abençoado no domingo que vem, com a ministração da Santa Ceia. Pessoas mais idosas que não estão podendo sair, é só entrar em contato que a gente dá um jeito disso chegar até você. Quem tem comorbidade e acha arriscado vir aqui, não tem quem possa buscar por você, é só dar um aviso no grupo do WhatsApp para mim, para o Jonatas, que a gente dá um jeitinho de te ajudar. Mas se prepara, avisa os seus irmãos em Cristo que não estão participando desse culto agora, para que todo mundo no final de semana esteja preparado para participar desse momento. Amém? Eu vou impetrar a bênção e aí a gente encerra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, mantendo sempre firmes na fé até que Ele volte. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus.